Este é um vídeo sobre como inspiração funciona. Sobre como um dos maiores escritores do nosso tempo copiou um episódio de uma série de TV e ganhou milhões com isso. E sobre como essa mesma série o copiou também. Não apenas isso, mas também é sobre como não existe nada autêntico e nem é possível existir. E sobre como os melhores artistas são os melhores ladrões. Em 2021 eu escrevi este tweet para Stephen King, mas nunca obtive resposta por razões óbvias. Eu não acusei King de plágio, não é esse o ponto. Eu apenas perguntei sobre a inspiração dele para uma de suas mais belas obras, o livro Corações na Atlântida, uma coleção de contos que foi adaptada ao cinema com o título Lembranças de um Verão, com a participação do lendário ator Anthony Hopkins. Acontece que naquele ano eu estava maratonando uma das minhas séries favoritas, Twilight Zone, ou em português, Além da Imaginação. Essa é uma série que foi lançada em 1959 e foi um dos maiores sucessos da TV. Sendo uma série antológica, cada episódio tratava de uma história única, com diferentes personagens, mas com o mesmo tema: a fronteira entre o misterioso mundo do sobrenatural e a empolgante tecnologia. A série até teve um remake recente pelo Jordan Peele que, infelizmente, não conseguiu ter o mesmo sucesso. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre o motivo de remakes darem errado tantas vezes e este é um triste exemplo. Mas após assistir dezenas de episódios dessa série, eu me deparei com o episódio 25 da terceira temporada, O Fugitivo. E qual foi a minha surpresa ao descobrir que a história é extremamente parecida com o livro e filme de Stephen King. Ambas falam de um velho misterioso com poderes sobrenaturais. Em ambas as histórias, o velho é amigo de crianças. Em ambos os casos, a mãe e tia das crianças veem com maus olhos essa amizade. Nas duas histórias, uma menina é curada de forma milagrosa pelo velho. Em ambas as histórias, o velho está sendo perseguido por homens misteriosos. E apesar de os finais serem muito diferentes, o enredo tem mais similaridades do que diferenças. Então, o que está acontecendo aqui? Seria isso plágio? E Stephen King copiou descaradamente um episódio de Além da Imaginação e ganhou milhões de dólares em cima disso? E esse não é um caso isolado. Enquanto eu estava pesquisando sobre o assunto, eu descobri um usuário do Reddit que também apontou semelhanças entre o livro Trocas Macabras, também adaptado para o cinema, e o segundo episódio da segunda temporada de Além da Imaginação. Bem, que Além da Imaginação foi uma grande inspiração para Stephen King não é novidade. No livro Dança Macabra, o autor se refere à série como quase imortal. E neste artigo da PBS, King é apenas um de 9 escritores influenciados pesadamente por Além da Imaginação. Nomes como George Martin, M. Night Shyamalan, Jordan Peele e Guillermo del Toro. Eu até encontrei esse vídeo do Watchmojo que mostra vários filmes que copiaram ideias da série Além da Imaginação. Então todos os escritores copiam? Ou isso é se inspirar? E quando alguém copia algo, como a forma como uma sequência de filme acontece, como foi o caso com o cineasta S.S. Rajamouli, o mesmo que fez RRR. No seu filme Magadira, ele copiou as ideias de 3 diferentes filmes: 300, O Mito e Wolfhound. E a questão legal por trás disso é muito complexa. Na legislação brasileira você tem 3 tipos de plágio: o integral, o parcial e o conceitual. O integral e o parcial são fáceis de identificar, é só você ver se as palavras estão repetidas. Agora, o conceitual, ele é extremamente subjetivo. Veja como um exemplo o caso do Código da Vinci. O autor Dan Brown foi processado por Michael Bygant e Richard Leith, autores de O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, por supostamente ter plagiado o arco da história e conceitos centrais. O tribunal, no entanto, decidiu a favor de Brown, afirmando que os temas eram demasiado gerais para serem protegidos por direitos autorais. Outros casos famosos que foram levados à justiça foram do filme Avatar e da série de livros Harry Potter, mas em nenhum desses casos foi comprovado plágio. Isso porque a inspiração é uma coisa completamente subjetiva. Não existe nenhuma ideia 100% original. Esse, inclusive, é um debate com relação às inteligências artificiais. Elas copiam ou se inspiram nos seres humanos. E, afinal de contas, o que é inspiração? Veja o caso do filme As Aventuras de Pi, baseado no livro A Vida de Pi, do escritor canadense Ian Martel. A história conta a jornada de Pi Patel, um indiano que sobrevive a um naufrágio e fica à deriva no oceano em um bote salva-vidas na companhia de um tigre de Bengala.
Em 2002, o jornal britânico The Guardian acusou o autor Ian Martell de plagiar o escritor brasileiro Moacir Scliar e seu livro Max e os Felinos. O livro de Scliar também conta a história de um jovem sobrevivente de um naufrágio, que fica em um barco no meio do oceano com um jaguar. Scliar nunca quis processar o autor canadense. Mas se Scliar processasse, ele ganharia? Difícil dizer. Foi uma inspiração, sem dúvida, mas o resultado final é tão diferente que você não pode dizer necessariamente que seja plágio. Muitas vezes, na história da literatura, escritores usaram ideias de outros, né? Isso não chega a ser, a rigor, um plágio. No próprio prefácio do livro tem um agradecimento à minha pessoa. Pensa no caso de Ed Sheeran, que foi processado por plagiar o cantor americano Marvin Gaye. Veja essa comparação que o Rick Beato fez das duas músicas. Baby, man, trying to hold back this feeling for so long. Heart could still fall less. Heart at 23. And if you feel like I feel, baby, and I'm thinking about how. Then come on. Elas são parecidas, mas Ed Sheeran copiou de Marvin Gaye? E Marvin Gaye copiou de quem? Afinal, no seu depoimento diante do tribunal, Ed Sheeran pegou seu violão e tocou várias músicas que têm a mesma sequência. There was 101 songs that, you know, there's I guess you say. Yes, it's a chord sequence that you hear on successful songs, but if you say that a song in 1973 owns this, then what about all the songs that came before? We found songs from the 1700s that had similar melodic stuff. E todos os anos aparece alguém alegando que sua história foi copiada e querendo alguns milhões por conta disso. Direito autoral é uma das coisas mais complicadas e subjetivas, e apesar de ser extremamente importante para proteger a criação de artistas, raramente ele é absoluto, simplesmente porque não há nada 100% original que possa ser feito. Stranger Things, por exemplo, copiou vários temas e subplots de Stephen King e de vários filmes dos anos 80. E por ironia do destino, até mesmo o Além da Imaginação, na sua versão mais recente do Jordan Peele, também copiou do Stephen King. E aqui nós vemos um ciclo perfeito. Se por um lado o original Além da Imaginação foi inspiração para King, agora o novo Além da Imaginação se inspira em King para sua criação. Outro exemplo legal é do Deadpool. Todo mundo conhece esse personagem, mas nem todos sabem que ele é uma cópia de um personagem da DC chamado Deathstroke, que no Brasil é conhecido como Exterminador. Até o nome do personagem foi copiado com uma leve alteração. O criador de Deadpool fez até mesmo um vídeo hilário onde ele brinca com essa história, tentando provar que os personagens são diferentes. Sem falar que quase todas as histórias de fantasia das últimas 8 décadas são uma cópia de Tolkien, que por sua vez se inspirou muito no livro Fantastes, de George MacDonald, que eu tive o prazer de traduzir, e que por sua vez foi inspirado nas lendas arturianas da Idade Média, que por sua vez foram inspiradas na história dos reis da Bretanha, na mitologia celta e em Jesus Cristo. E se você vai para as histórias e mitologias antigas, uma copiava a outra e adaptava sua própria cultura. A história do dilúvio, por exemplo, está presente em quase todas as civilizações antigas, com apenas algumas mudanças. Isso porque, como Brandon Sanderson explicou, a imaginação é apenas uma combinação de diferentes referências. The way that human creativity works is recombination. We remix. That's what we're really good at. Train yourself to look at something you love and break it down to why you love it on a fundamental level and then rebuild it into something that is your own. E isso é o segredo para a criatividade, de acordo com Austin Kleon, o autor do livro Roube como um Artista. The easiest way to not be an imitator really is to not just steal from one person, but to steal from a dozen, people. Billy Collins, the poet, he says, people are always being told to find your voice. Well, the way you find your voice is that you imitate about a dozen voices.
and then something comes out of that that's uniquely your own. Se você quer saber mais ideias de Austin Kleon a esse respeito, eu publiquei um artigo no Substack, o link tá na descrição. Por isso que muitas vezes a gente sente que uma história é tão parecida com a outra. E quando essa história é copiada várias vezes, ela se torna um clichê, ou até mesmo um subgênero. Pense em histórias de assalto. Elas seguem o mesmo padrão de 3 atos. O primeiro ato é sobre a reunião da equipe para o assalto. O segundo ato é sobre o planejamento e execução desse assalto. O terceiro ato é sobre as consequências e repercussões do assalto. Essa estrutura está presente em 11 Homens e um Segredo, Roubo nas Alturas, Logan Lucky, Em Ritmo de Fuga e muitos outros filmes. Mas o que torna cada um deles autêntico é a maneira como vão desenvolver essa estrutura, como no caso de A Origem. Nolan pegou a essência desse tipo de história, juntou com a ideia clássica de uma história que se passa dentro de um sonho e combinou diversas estruturas para gerar seu trabalho autêntico. Mas então, Stephen King copiou ou não? A verdade é que ele, como muitos outros, com certeza pegaram temas e ideias a partir de além da imaginação. Alguns podem chamar isso de inspiração, outros podem chamar de plágio. Como Rod Serling não está vivo e ele não teve oportunidade de ver a obra de King, então nós não sabemos se ele processaria ou não. E mesmo se ele processasse, a gente não sabe se ele ganharia. E a verdade é que um autor nessas horas tem basicamente 2 opções. Ele pode ficar feliz porque uma obra sua foi adaptada para algo tão grandioso, que foi indicada ao Oscar, que ficou muito bonita, ou ele pode processar e ganhar milhões. Se fosse comigo, eu ia ficar muito feliz da minha obra ter servido de inspiração para outra pessoa e provavelmente eu também processaria, porque eu também ia ficar muito feliz com alguns milhões. Não se esquece de se inscrever nesse canal e deixar o seu like. Um forte abraço e arrivederci.